Olá pessoal, tudo bem? Olha o que o professor arrumou para a gente aqui. Eu vou fazer, ou eu farei, ou eu estou fazendo um passo a passo completinho de paisagem. Como vocês podem ver aqui, é uma paisagem bem grande, relativamente grande. É uma tela 50 por 70, grande para o canal aqui, né? Geralmente a gente trabalha com telas menores. Mas aqui o intuito é outro, é fazer desde o início até o final uma paisagem passo a passo para vocês usufruírem e aproveitarem de todas as etapas. É uma mata bem fechada, eu fiz ali só um pedacinho de azul, né? É um pedacinho do céu, e vai ser a única parte aí onde a gente vai ter o céu aparecendo. O restante, tudo mata fechada. Então eu estou vindo aqui, ó, vou fazer uma parte mais clara aqui no fundo, que é onde vai estar batendo ali a luz, né? Depois eu venho com a parte mais escura aqui. Já tem outros vídeos semelhantes a esse aqui no canal, porém esse é bem mais completo. Vocês podem ver que tem troncos de árvores aqui, moita, barranco, pedra e bastante água, enfim. A ideia aqui é a seguinte, é trazer um passo a passo completo. Estou jogando aqui verde oriental com um pouquinho de amarelo de cádmio claro, que depois eu vou trabalhar as copinhas aqui por cima. E aí você vai me perguntar, professor, quantas videoaulas serão? Não sei. Não faço ideia. Resolvi fazer esse passo a passo aqui e eu não sei realmente não sei quantas videoaulas serão, mas eu posso garantir uma coisa para vocês. Toda semana nós vamos concluir uma etapa. Então, toda semana terá uma videoaula a respeito de uma parte. Hoje eu estou pretendendo fazer a videoaula, como vocês estão vendo, dessa parte mais clara, já estou fazendo, né? E nas outras eu vou fazendo a sequência e vocês vão curtindo aqui comigo, por quê? Quando terminar todas as videoaulas, eu reúno todas numa playlist, depois vocês podem acessar a playlist aqui no canal, temos várias playlists aqui, e aí vocês vão ter acesso a um curso completinho de paisagem, do início ao fim, todas as etapas. A ideia é justamente essa. Então, beleza? Ó, essa parte clara vai vir aqui, vai passar por cima dessa árvorezinha aqui também. E, lembrando, eu estou jogando ali o verde oriental com um pouco de amarelo de cádmio escuro. Eu tinha falado claro, mas não é o escuro. E agora aqui eu estou misturando um pouquinho de laranja também, ó. Eu vou passar por cima dessa árvorezinha. Essa daqui eu não passei porque ela é mais grossa. Mas essa árvorezinha aí eu estou passando porque depois eu faço ela por cima aqui, deixo o fundo dela previamente pronto. E depois eu vou entrar com as luzes aqui, tá? Então vamos lá, continuar aqui com o amarelo de cádmio escuro. Aqui eu vou jogar um pouco mais. Vai estar mais iluminada essa parte. Vocês podem ver que eu vou trabalhando o fundo e eu vou deixando o fundo meio manchado, meio mesclado, né? É isso que vai me ajudar depois, na hora que eu fizer as copinhas, a ficar um colorido bem legal aí no fundo. Porque se você faz um fundo chapado, aí fica chapado também e não fica bacana. Então é muito importante fazer um fundo bem legalzinho aqui, ó. Vou entrar com um pouquinho de vermelho óxido aqui também, ó. Bem de leve, tá vendo? Manchando bastante. Para depois, quando eu jogar as copinhas aí, diferenciar a vegetação, ficar bem legal aí. Não ficar aquele verde eufórico, né? Fortão. Aqui, ó. Bacana. Essa é a parte burocrática, né? A parte gostosa é as copinhas, né? Lembrando, a luz está vindo nesse sentido. Mas a gente precisa fazer o fundo para poder depois trabalhar as copinhas e fazer a vegetação. As copinhas, lembrando, não são tão fáceis assim, porém com o tempo, se você treinar, você pega a técnica também. Então essa vai ser a parte tecnicamente clara do nosso quadro, tá? Depois vão ter outras entradas de luz aqui e tal, mas essa vai ser tecnicamente a parte mais clara. Agora aqui eu vou fazer o seguinte, vou pegar de leve e já vou dar um formatinho em algumas árvores aqui, vou misturar um pouco de azul ultramar na minha mistureba aqui, já vou deixando alguns formatinhos aqui, ó. Aqui.
Aqui assim, ó, que depois a vegetação vai fazer um degradê para cá que vai ser a mais escura, né? Por isso que eu estou jogando aqui, ó. Tá dando um formatinho ali com a ponta do pincel mesmo. Agora eu vou entrar para trabalhar com as copinhas aqui. Não terei pressa nenhuma em terminar essa tela. Cada etapa será uma videoaula completa, porque eu quero que vocês tenham aqui no canal um curso completinho de paisagem, ainda mais completo do que os que eu já fiz anteriormente aqui. Agora vamos lá com o nosso pincelzinho de copinhas, lembrando esse carinha aqui, ó, Condor 285, número 12 ou 14, pode ser. E eu vou misturar aqui um pouco de verde inglês, verde oriental e amarelo de cádmio claro. Deixa eu ver, ficou muito... Deixa eu clarear mais aqui, jogar mais amarelo. Vou até jogar um pouquinho de branco também. Apelar um pouquinho pro branco aqui. Isso. Olha lá, o formatinho da copinha. Da onde está vindo a luz. Aqui. Aí eu já vou dando formatinho. Ó, ó. Volume. Contraste entre luz e sombra. As primeiras impressões de copinha. Trabalhando molhado no molhado. E já dando um formatinho ali das árvores no fundo, ó. Vamos começar ali com o amarelo de cádmio claro, o verde inglês e também um pouquinho de branco. Vamos fazer copinhas. Bastante copinhas para nós aqui. Ah, eu sei que é um pouquinho demorado, mas para quem está aprendendo, para quem está afim de saber como funciona, é esse aqui o caminho, ó. Treinando, fazendo o degradezinho, ó. Essas são as primeiras luzes, os primeiros formatos ali das copinhas, tá? Vou dar uma limpadinha no pincel. Pegar aqui fora de cena mais amarelo. E aí eu vou variando, tá? Ora eu acrescento mais amarelo, ora eu acrescento um pouco mais de verde inglês, para que a vegetação junto com o fundo não fique chapada. Beleza? Vou pegar mais verde inglês aqui, colocar mais a palheta e variando bastante os tons ali também. Vou pegar o verde inglês, misturar mais aqui com o amarelo de cádmio claro. Opa, muito carregado aqui. Aí, ó. Mais copinhas. Lembrando que a luz está vindo nessa direção. Depois a gente vai jogar bastante claridade aqui. Nesse primeiro momento, só o formato mesmo. Vou fazer uma árvore para cá, ó. Depois a outra eu já vou escurecendo ali. Beleza. A tinta tá bem... Meu verde inglês está bem antigo. Ele está com pouca viscosidade aqui. Eu acrescentei até um pouco mais do médium que eu estou usando. Aí alguém pode me perguntar, professor, com que você faz o médium? Eu faço com o próprio secante e com o diluente. Aí cada um utiliza da maneira como achar mais conveniente. O professor faz com secante e com diluente. Deixa eu entrar mais aqui. Ó, variando o tom agora, colocando um pouco mais verde oriental nessa parte escura. Olha que bacana. Variando bastante essas primeiras impressões de tons aqui de verde. As copinhas não são aleatórias, tá? Todas vêm se complementando aqui para poder simbolizar a mata fechada aqui na parte de trás da obra. Por isso que eu falei que vai ser um quadro um pouquinho mais demorado, mas a gente vai ter um registro completo do passo a passo aqui para vocês. A ideia é justamente essa. E as copinhas aqui, galera, é isso, ó.
É muito treino, tá? E sempre se atentando ao jogo de luz e de sombra. Então, hora vê ali, jogou, ficou meio transparente, joga mais claridade até a copinha se sobressair ao fundo. Tá difícil? Treina antes. E com o tempo você vai aprendendo que o fundo, as pinceladas, todas contribuem ali para que você tenha, como que eu posso dizer, mais naturalidade na sua obra, tá? Porque se você faz tudo chapadinho, aí não fica legal. A natureza não é assim, né? A natureza tem bastante diversidade de tons, seja em qualquer âmbito. O verde você tem folhas mais queimadas, você tem folhas mais vívidas, enfim, depende da estação do ano, depende, mas na natureza a folha que vai envelhecendo, ela vai ficando um pouquinho mais escura e assim por diante. Então a gente tem que interpretar essas coisas aí também na hora de fazer a nossa tela. Olha que bacana, vai ficando ali, tá vendo? O degradê que eu vou jogando, ele já vai permitindo aqui, uma certa separação entre as copas, né? E aí você já vai identificando onde está uma copinha, onde está outra. Aí depois você pode criar uns galhos, colocar mais luz de um lado, mais luz do outro, enfim. Aqui eu estou jogando agora mais intensa a luz aqui, com amarelo. Amarelo de cádmio claro e o verde oriental. Olha que bacana, olha que tom bonito de verde. O verde oriental com amarelo de cádmio claro, ele produz uma tonalidade excepcional. Excepcional. Em cima desse fundo mais queimado que eu fiz, olha que bonito que vai ficando. Anotem bastante essa paleta de cores aí. Eu vou começar a deixar sempre a paleta na parte de descrição do vídeo. Assim vocês já vão sabendo com que tintas, né, o professor trabalhou aí. Olha que bacana, galera. Que legal. Tomando sempre cuidado para não ficar sincronizadinho, né? Eu falo sincronizado é quando fica uma copinha em cima da outra, parece que elas foram colocadas ali artificialmente. Tem que tomar muito cuidado com isso. Perceber que isso está acontecendo, tem que mudar a direção da pincelada ali. Olha que bacana. Os tons ali de verdes, como já estão muito bem distribuídos ali, tá vendo? É assim, galera, é observação, paciência, enfim, uma série de coisas ali que vão te ajudando, uma série de fatores, né, que vão te ajudando aí a deixar a obra cada vez mais natural. O professor está misturando aqui fora bastante, você pode ver que à medida que eu vim, a claridade eu vim sumindo aqui, né? Intercalando as copinhas ali, Olha que bacana. Show de bola. E lembrando, eu estou fazendo as copinhas caindo para esse lado por causa da claridade que está vindo aqui, tá? Deixa eu pegar uma amarelo de cádmio, mais amarelo de cádmio claro agora aqui. Jogar com mais ênfase aqui na parte de baixo. Emendando com aquela copinha que eu fiz ali. Olha que bacana. Que variação de tons de verde legais, usando as mesmas cores, só adicionando um pouco mais de amarelo de cádmio em algumas circunstâncias e diminuindo em outras. Aqui, à medida que for chegando perto do barranco, eu já vou mudando um pouco o direcionamento, já vou deixando ela mais na horizontal, né? Que é para formar o barranquinho ali depois, tá? Aqui, para quebrar um pouco esse sincronismo que ficou essa linha reta aqui, eu envolvo mais uma copinha aqui, Olha como ela já muda. Vou colocar mais claridade aqui. Como ela já muda a percepção ali
da pincelada, ó. Por aí vai. Olha que bacana, que atmosfera legal que tá ficando, galera. Agora eu vou pegar aqui um pouco mais... Ixi, a Zoe reclamou, tá lá dentro da casinha dela, reclamou de alguma coisa. Vou pegar um pouco mais de amarelo de cádmio claro com um pouquinho de branco. E aqui, ó, eu vou jogar mais claridade aqui, que eu quero umas copinhas mais fortes ainda, tá vendo? Aqui tem o tronco, né, que vai vir aqui na frente depois, beleza? Só que elas vão estar na parte de trás lá, né? Então, vou passando aqui também. Vou esticar bastante esse daqui para dar um formatinho bem legal nela. Ó, degradê, ó. Degradê, aqui outra. Degradê também. Eu vou emendar essa outra que está aqui também com uma claridadezinha. Olha que bonito, pessoal. E aqui eu vou sumindo no degradê. Depois eu vou intercalar outros tipos de vegetação aí no meio também, né? Para não ficar só mata fechada de copinha. Aqui continuando o raciocínio, bem clarinho. Copinhas bem claras aqui. Quantas copinhas, hein? Dá para imaginar quantas pinceladas o professor não dá aqui? Mas eu posso falar que praticamente com um pincel só, faz o fundo, o pincel das copinhas aqui, você vai, você pinta a tela inteira. Olha que bacana que fica a sobreposição de tons e o degradê, dando esse formato, essa levada. Eu adoro fazer isso aqui. E eu vou te falar, não cansa, viu? Às vezes cansa um pouquinho a mão, né? Dependendo da posição que você está, porque aqui para gravar o vídeo a gente tem que fazer um baita malabarismo, né? Para não sair na frente da tela. Mas vale a pena, viu, galera? O efeito é muito legal. Vale a pena você investir um pouco do seu tempo e aprender essa técnica, que vai te ajudar bastante na composição de paisagens, vai dar bastante volume, enfim. Sou suspeito para falar, né? Aprendi, estou aqui, passando um pouquinho adiante o que eu tenho, né, de bagagem, enfim. Muita gente curte, muita gente gosta. E junto com o professor Marcos Venelli, a gente vem movimentando o canal, trazendo conteúdo gratuito. Falando nisso, você que está chegando agora, que está vendo um pouquinho do nosso trabalho, se você ainda não é inscrito, pode se inscrever, é gratuito, não se paga nada. Você só clica lá no botãozinho de inscrição, já fica inscrito no canal, ativa o sininho para receber as notificações, que aqui toda semana, eu sempre falo isso, toda semana tem vídeo novo aqui no canal para você principalmente que está começando agora na pintura e quer se aventurar um pouquinho, aprender um pouco mais da técnica de outros artistas. Nós temos florais, casaril, marinha, enfim, paisagens, tudo o que você pode imaginar. Agora eu vou jogando umas copinhas aqui aleatórias, um pouquinho mais claras, né? Seguindo ali o padrãozinho, mas um pouquinho mais claras, como se a claridade tivesse um pouco difusa. Agora eu estou acrescentando um pouco de branco aqui, tá? Não em grande quantidade, só um pouquinho mesmo para dar mais ênfase no amarelo, né? Para destacar mais, porque como eu estou trabalhando molhado, preciso utilizar alguns recursos. Então vocês podem observar um certo degradê aqui, né? À medida que ela vem se aproximando para cá, onde eu vou investir mais a sombra, eu venho diminuindo a intensidade da luz. Agora eu estou pegar o pincel aqui, eu limpei, vou jogar o amarelo de cádmio claro aqui, para misturar mais com o verde oriental. Verde oriental não, perdão. Para misturar com o verde oriental mesmo, viajei. É que são duas cores parecidas, tá? O verde oriental e o verde musgo. Eu trabalhei muito tempo com verde musgo, então às vezes eu dou uma bugada. O professor é assim mesmo, tá? Não repara não. Quem está chegando agora no canal, o professor dá umas viajadinhas. Mas o importante é que ele faz tudo com amor e carinho para vocês aqui. Ó, vamos lá. Verde oriental com amarelo de cádmio claro. No começo eu ficava nervoso quando eu errava alguma coisa no meio do vídeo.
Aí ficava nervoso, queria voltar o vídeo, queria gravar de novo. E aí não tem como gravar de novo, né? Você já começou, como é que vai apagar a tela, fazer de novo? Não dava. Hoje não, hoje eu já falo, gente, errei, desculpa, e segue o jogo. Mais leve, né? Aí o vídeo fica gostoso, as pessoas adiantam o vídeo, volta o vídeo. O importante é que a aula está aqui, está registrada, bonitinha, bacaninha. Quer saber como fez? É só vir aqui no canal e play. Você já tem acesso, já tem a orientação, seja em qual tema for. Olha que bonito que está ficando isso. Eu mesmo vou pintando e vou admirando, né? Vocês já perceberam isso, né? Fica tranquilo que o professor é assim mesmo. Eu vou curtindo o meu trabalho, assim como curto o trabalho de vários outros artistas, que eu admiro muito. E não são poucos. Olha aqui. Ok, vamos fazendo, diminuindo um pouquinho ali, deixando mais na horizontal. Aqui ficou mais cheinho. Deixa eu jogar mais claridade aqui. Para fazer essa correçãozinha aqui, ó. Isso. Aqui mais horizontal, à medida que ela vai chegando aqui mais perto do sol. Olha que bacana, galera. Que legal. Deixando ela mais soltinha aqui, ó. Beleza, beleza, beleza. Vamos para a pontinha aqui também. Vocês podem ver que os tons de verde estão bem variados, né? Bem variados mesmo. É assim que tem que ser. A natureza é desse jeito aqui. A mãe natureza não economiza nas cores, não. Muito pelo contrário. Por isso que a gente admira tanto as coisas na natureza, né? O homem está sempre voltado à natureza, né? Sem ela, o que seria da vida também aqui na Terra, né? Com as bênçãos de Deus e a mãe natureza aí, que nos traz não só o fruto que nos alimenta, mas também o ar que a gente respira, enfim. Ó, fui profundo agora, hein? Olha que bacana, galera. Pá, play, jogar mais um pouco de claridade aqui. Depois, quando eu voltar aqui na próxima aula, vocês vão ver. Eu vou jogar também uma técnica que eu já mostrei aqui, chamada veladura. Vou criar uma atmosfera bem legal aqui. Essa tela vai ser completa, tá? Vai ser um curso ponta a ponta, com todas as informações possíveis para vocês poderem absorver absolutamente tudo. Tudo, do início ao fim. Por isso que eu quis fazer uma tela maior. E quis começar do zero, do risco, e trazendo aqui para vocês todas as informações. Bom, beleza, deixa eu olhar um pouco de longe, tá legal. Vou jogar mais uma luzinha aqui no meio. Acho que está faltando uma luzinha aqui. Por isso que eu não vou me preocupar com o tempo de execução dessa tela. Por isso que eu falei que eu não tenho como prever quantas aulas serão. Mas, como o professor Marcos Venelli toda semana posta aqui os vídeos que nós gravamos, né? Eu posto os vídeos que gravo com o professor dos florais. A gente vai intercalando os florais e as aulas aqui do passo a passo da paisagem. E aí fica tudo bem. O importante é que teremos um curso completinho aqui de paisagem para vocês. Tudo que tem direito em mata fechada, mais colorida, menos colorida, no formato um pouco maior. Bacana. Agora, como já é, deixa eu ver, legal. O que eu vou deixar depois, quando for fazer os barrancos aqui, eu entro com mais claridade à medida que for necessário. Agora, deixa eu pegar aqui um outro pincelzinho, deixa eu jogar uma vegetaçãozinha um pouco diferente aqui, para quebrar a onda das copinhas. Vou pegar aqui,
Pegar um pouco de amarelo claro. Olha o guarda noturno aí, ó. Veio aí nos prestigiar. Ele sempre aparece por aqui. Bora lá. Bem de leve, só para dar uma nuancezinha aqui bem bacana. Isso. Vamos ali, vamos ali, vamos ali, vamos ali. Ficar bem soltinho aqui. Parapapapá. Vou pegar mais branco aqui para se destacar mais. Bem de leve, bem suave, tá? Estou usando até bastante secante aqui, que aí quando a gente voltar para a próxima aula já está seco. É só uma representaçãozinha ali no meio. Uma vegetação um pouco diferente. Aí você pode interpretar como uma folha de uma bananeira ou alguma outra vegetação, enfim, não tem problema. Só mesmo para quebrar um pouquinho as regras ali e as tonalidades das copinhas. Olha que bacana, como já cria uma... Não pode encher muito para também não ficar meio artificial, né? Mas uma ou outra só ali no meio não tem problema. Opa! Pincel aqui com as cerdas bem juntinhas. Jogando, variando os tons. Já fica bem diferente, né? Vou jogar mais uma dessa. Aqui eu misturei amarelo Napoli aqui com branco. E um pouquinho do verde inglês. Vou jogar aqui também, para dar mais ou menos os mesmos tons. Ok. Agora, nós vamos fazer aqui no meio alguns galinhos. E aí eu vou pegar o branco com um pouquinho do azul ultramar e um pouquinho do verde inglês. Vou ver se a tonalidade vai estar boa. São os galinhos ali no meio da vegetação. Bem de leve, tá? No meio das copinhas. Aqui na parte superior também. Seguindo ali. Bem de leve. Olha que bacana. Você já vê ali uns galinhos, né? Já dá outra cara para a paisagem, tá vendo? Olha lá. Tudo completinho para vocês. Por isso que eu falei que essa daqui vai ser sem preocupação. Comecei do zero para que vocês possam interpretar e absorver todas as informações ali do passo a passo, do início ao fim. Beleza. Vou dar mais um pouco mais de ênfase aqui. Joia, joia, joia. Avaliando aí o tamanho também e a complexidade dos galinhos aí. Beleza. Mais as partes superiores aqui. Bacana. Aqui, vou jogar mais luz. Você pode ver que elas, até as luzes aqui dos galinhos também, o professor dá uma misturadinha, ênfase um pouco num lado, do outro, mas tem parte que o professor deixa mais de boa, porque também é assim, né? Às vezes a luz pega mais forte de um lado, um pouco mais fraca do outro, enfim. Tá aí, galera. Primeira parte da nossa aula concluída com sucesso, hein? Concluída com sucesso. Ah, tá faltando uma coisa. Não, que primeira parte concluída, nada. Pera aí.
tinha uma árvore aqui, lembra? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou misturar o violeta permanente escuro com um pouquinho de alizarim e eu vou fazer o tronco dessa árvore aqui, bem escurão, por quê? Agora eu não vou me atrever a trabalhar as luzes na árvore aqui, mas eu já vou deixar ela riscada só da onde ela vai estar saindo aqui, ó. Lembra que ela estava aqui? Então é isso aí, ó. Só para a gente não esquecer que tem uma árvore aqui. Só para deixar marcado mesmo. E depois a gente trabalha. Prender até a respiração agora. Deixa eu deixar ela já no jeito aqui. Violeta. Permanente escuro e alizarim, tá? Aí, ó, beleza. Professor, que doideira. Galera, vai ter árvore aqui e tem que deixar pronto, né? Então depois eu venho aqui, faço os galhos, tal. O importante olha que legal. Só o fato de jogar um risco aqui, você já vê que já projetou aquela parte que a gente fez lá pro fundo, né? Ah, e essa outra aqui, professor, você não vai fazer isso? Na verdade, eu vou fazer só o seguinte aqui, ó. Eu vou riscar aqui. Essa eu só vou deixar riscada, por quê? Porque ainda tem essa vegetação aqui, né? Então, eu já vou fazer isso daqui, ó, também. Estou usando o violeta permanente escuro e um pouquinho do alizarim. Só para riscar aqui, ó. Beleza? Aqui também, deixa eu já deixar marcadinha aqui, é mais ou menos aqui onde ela vai estar. Aí a gente continua na próxima aula aqui do nosso curso de paisagem. Quem acompanhar toda semana, teremos aqui o passo a passo. Então essa primeira etapa já está feita, uma vegetação mais clara aqui no fundo. Não está tão clara assim, uma mata fechada, aqui vai ser mais escuro ainda, tá? Vai ter umas fugas de luz, depois eu vou jogar uma veladura aqui, enfim. É uma paisagem do início ao fim, será feita em várias aulas, várias etapas. Quem acompanha aqui no canal, toda semana vai ter um vídeo da nossa paisagem aqui, 50-70, exclusiva para vocês. Intercalando com elas alguns vídeos curtos do meu acervo pessoal, do professor Marcos Venelli e também os florais que o Venelli vem fazendo aqui no nosso canal com muita maestria. Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui nessa nossa primeira videoaula dessa jornada muito bacana de uma paisagem do início ao fim. Valeu, galera, um abraço, até a próxima aula, beijo!